Minha noiva postou uma foto com outro que dizia, última noite de solteira. No dia seguinte, ela teve uma surpresa. Dizíamos que nossa relação era baseada em confiança. Então por que ela deixou um estranho ligar às 3 da manhã, para me humilhar? Meu nome é Dylan, tenho 28 anos e estou, ou estava, noivo de Dinorah, de 26 anos. Nosso casamento estava marcado para acontecer em 2 semanas. Nosso relacionamento começou há 6 anos, quando eu estava terminando a universidade e ela estava apenas começando a dela. Desde então, compartilhamos quase tudo, viagens, planos para o futuro, problemas financeiros e muitos projetos juntos. Apesar das discussões típicas de casal, sempre pensei que tínhamos uma relação sólida, baseada na confiança. Há 1 ano pedi Dinorah em casamento, em um momento que, para mim, foi perfeito. Passei meses planejando e economizando para comprar o anel. Levei-a para jantar no lugar onde tivemos nosso primeiro encontro e, lá, pedi que fosse minha esposa. Foi uma noite muito especial para nós dois. Choramos de felicidade, desde aquele dia, começamos a planejar o casamento. Desde o início, combinamos que não queríamos despedidas de solteiro. Nenhum dos dois é de festas, e ambos concordávamos que esse tipo de evento só poderia trazer problemas desnecessários. Ela me disse que preferia algo tranquilo, talvez um jantar com suas amigas mais próximas alguns dias antes do casamento, mas sem exageros. Por isso fiquei surpreso quando, apenas uma semana antes da cerimônia, ela me contou que as amigas tinham organizado algo. Segundo ela, insistiram tanto que não conseguiu dizer não. Ela me falou isso em cima da hora, disse que naquela mesma tarde iria para uma casa na praia, voltaria no dia seguinte e que prometia que seria algo tranquilo. Confesso que não gostei da ideia. Disse isso com calma. Dinorah, tínhamos combinado que não haveria despedida. Ela respondeu um pouco irritada. Não é uma despedida de verdade. Só vamos jantar, beber um pouco, conversar e pronto. Não vai ter nada estranho, eu juro. Não queria brigar, então aceitei, mesmo sem estar totalmente convencido. Pedi apenas que me avisasse quando chegasse, para eu saber que estava bem, e ela fez isso. Mandou uma mensagem dizendo que já estavam instaladas, que tudo estava tranquilo e que eu não precisava me preocupar. O resto da tarde passei em casa. Assisti a alguns jogos e depois adiantei trabalho no computador para me distrair. Mais tarde, antes de dormir, abri o Instagram. Várias amigas dela estavam postando stories da reunião, vídeos dançando, fotos na praia, drinks na mesa. Tudo parecia normal até que vi uma publicação que me deixou gelado. Dinorah tinha postado uma foto no próprio perfil. Na imagem, ela estava abraçada a um homem que eu não conhecia, ambos sorrindo de maneira bem próxima. Na parte inferior da foto, havia um texto escrito, última noite de solteira. Fiquei imóvel por alguns segundos. A princípio, pensei que talvez fosse uma brincadeira, mas quanto mais eu olhava para a foto, mais desconfortável me sentia. Ela nunca tinha postado algo assim. Nem é do tipo que publica muitas fotos pessoais, muito menos abraçada com alguém que não sou eu. Abri os comentários. Várias amigas escreveram coisas como você merece, amiga, aproveite sua noite e até um hahaha, que lembrança ótima. Aquilo me causou um vazio no estômago. Sem pensar, mandei mensagem para ela. Quem é o da foto? Ela demorou a responder. Foram só alguns minutos, mas pareceram eternos. Finalmente respondeu. Hahaha, amor, é um amigo de uma das meninas. Estávamos brincando. Respirei fundo antes de escrever de novo. Não acho isso nada engraçado. Passaram mais alguns minutos até ela responder. Não fica assim. É só uma foto, não tem nada demais. Fiquei olhando para a tela, sentindo que algo não estava certo. Por que ela, sabendo que eu não gostava da ideia da despedida, publicaria algo assim? Por que chamava de brincadeira? Voltei a abrir os stories das amigas. Comecei a ver um por um, com mais atenção. O mesmo homem aparecia em vários, dançando com todas, servindo drinks, em um deles, quase ao fundo, dava para ver Dinorah dançando perto dele. Não havia nada explícito,
mas a imagem dos dois juntos me incomodava. A ansiedade começou a tomar conta. Eu não conseguia parar de ver as publicações. Cada vez que via o rosto dela sorrindo ao lado dele, sentia uma dor no peito. Não era apenas ciúmes, era a sensação de que ela tinha ultrapassado um limite, justamente aquele limite que tínhamos combinado respeitar. Mandei outra mensagem. Dinorá, sério, não entendo por que você postou aquilo. Nós tínhamos um acordo. Dessa vez, ela não respondeu tão rápido. Pelo menos 20 minutos depois, veio a mensagem. Dylan, por favor, relaxa. Não é nada demais. Se você vai ficar assim, é melhor a gente conversar amanhã. E me deixou com a conversa ali, preso naquela imagem que não saía da minha cabeça. Desliguei o celular, mas acabei ligando de novo para continuar olhando as redes. Em uma das publicações de uma de suas amigas havia um pequeno álbum de fotos da noite. Em uma delas vi Dinorá e aquele homem muito próximos, quase ombro a ombro, rindo de algo. Fiquei olhando para a imagem repetidas vezes, sentindo a raiva subir pouco a pouco. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas naquele momento me parecia impossível dormir. Eram quase 2 da manhã e eu ainda estava acordado, sozinho no quarto, com o celular na mão, debatendo comigo mesmo se deveria ligar para ela ou esperar até que voltasse no dia seguinte. Por um lado, queria evitar uma discussão por mensagem, mas por outro sentia que precisava de uma explicação imediata. As horas passaram e eu continuava sem conseguir dormir. A última vez que olhei o relógio eram 4 da manhã. O quarto estava completamente escuro, mas minha mente não parava de girar. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem de Dinorá abraçando aquele homem. Não era apenas a foto em si, mas tudo o que ela representava, a falta de respeito, o acordo que tínhamos quebrado e aquela sensação amarga de que algo estava acontecendo lá e eu não sabia. Estava tão imerso nos meus pensamentos que quase pulei da cama quando ouvi o som do telefone. Era uma chamada. Olhei para a tela. Dinorá. Fiquei um segundo em silêncio antes de atender, com o coração acelerado. Dinorá, o que você está fazendo? Perguntei com a voz rouca, entre cansado e irritado. Por que você postou aquilo? Por um instante não ouvi nada, depois escutei risadas ao fundo. Risadas de várias mulheres, gritos e música de festa. Dinorá, insisti. De repente, uma voz masculina respondeu. Ei, amigo, relaxa, disse em tom zombeteiro. Estamos nos divertindo aqui. Ela e eu só estávamos dançando, irmão. Ha ha ha. Cara, como você é tóxico. Ouvi as garotas ao fundo rirem ainda mais alto. Era como se estivessem se divertindo às minhas custas. Passa de Dinorá pra mim, consegui dizer, mas o sujeito continuou falando. Cara, não se preocupa. O tom dele era sarcástico. Se você fizer direito e a deixar satisfeita, ela não precisa procurar nada lá fora. Ou será que você não faz bem? Claro, é daí que vem sua insegurança, não é? Mas não se preocupe, eu posso ajudar com isso. Fica tranquilo, vou deixá-la satisfeita para que não fique de mau humor. Meu coração disparou e senti o sangue subir à cabeça. Antes que eu pudesse responder, ouvi mais gargalhadas e a ligação caiu. Fiquei imóvel, com o telefone na mão, ouvindo o silêncio do quarto. O que senti primeiro foi uma mistura de raiva e incredulidade. Eu tinha escutado bem. Alguém realmente teve a audácia de me dizer aquilo, de me insultar daquela forma e zombar do meu relacionamento. Por um momento pensei em ligar de novo, mas minha mão tremia de ódio. Sabia que, se o fizesse, acabaria gritando, e provavelmente ela nem atenderia. Isso já era suficiente. Eu não precisava de explicações. Não precisava que ela viesse no dia seguinte me dizer que era só uma brincadeira. Aquela ligação era mais do que clara. Sentei na cama e fiquei encarando o vazio por alguns minutos. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Senti uma estranha calma, como se algo dentro de mim tivesse se rompido e já não houvesse mais nada a salvar. Eram quase 5 da manhã quando tomei a decisão, eu não ia me casar. Não depois daquilo. Levantei,
Acendi a luz e peguei o telefone. Fui à minha lista de contatos e encontrei o número do salão de eventos. Por sorte, tinha um atendimento 24 horas. Quando atenderam, expliquei que queria cancelar o casamento. A atendente pareceu surpresa, mas processou o cancelamento. Informou que haveria uma multa de 50% do valor total por cancelar tão perto da data. Eu apenas disse que estava bem e pedi que enviassem o comprovante de cancelamento para meu e-mail. Desliguei e liguei para o buffet de Catherine para cancelar o banquete. Mais uma vez, disseram que não poderiam devolver o adiantamento integral. Não me importei. Em seguida, liguei para a banda que tínhamos contratado. Também cancelei. Fiz o mesmo com o fotógrafo e com a floricultura. Cada ligação me fazia sentir mais leve, como se estivesse tirando um enorme peso das costas. Às 6h30 da manhã, depois de finalizar os cancelamentos principais, preparei um café rápido e segui para a próxima etapa. Fui até o armário e peguei uma mala de viagem. Coloquei dentro toda a roupa dela, sapatos, itens de higiene e coisas pessoais que estavam em minha casa. Não fiz com raiva, não joguei nada, não rasguei nada. Apenas dobrei e guardei. A mala ficou cheia até o limite. Depois liguei para um chaveiro e pedi que trocasse todas as fechaduras da casa, inclusive a do portão e da porta principal. Ele disse que poderia vir às 8 da manhã. Esperei. Enquanto isso, deixei a mala ao lado da porta de entrada. Quando o chaveiro chegou, trabalhou por quase 2 horas. Ao terminar, testei todas as novas chaves e paguei em dinheiro. A sensação de girar a nova fechadura e ouvir o clique foi indescritível. Era como encerrar simbolicamente aquela etapa da minha vida. A última coisa que fiz foi ligar para a costureira que estava confeccionando o vestido de Dinorah. Era um vestido feito sob medida, algo que ela sonhava desde menina. Quando expliquei que queria cancelar o pedido, ela me disse que já estava quase terminado e que só poderia devolver uma parte do dinheiro. Respondi que não importava, que podia ficar com o resto. Quando terminei tudo, já eram quase 11 da manhã. A casa estava em silêncio. Restava apenas a mala na entrada, esperando. Joguei-me no sofá e senti uma paz estranha. Não era felicidade, tampouco tristeza pura, mas a certeza de ter tomado a decisão correta. Fechei os olhos, e pela primeira vez em toda a noite, senti que podia respirar sem aquele nó no peito. Minutos depois subi para o quarto e me joguei na cama. Dormi como um bebê. Sem sonhos, sem pesadelos, apenas um sono profundo que me fazia sentir que, de alguma forma, estava começando de novo. Acordei com o som de batidas na porta. Olhei o relógio, eram 4 da tarde. Por um instante não lembrei de nada do que havia acontecido, até ouvir a voz dela. Dylan! Gritou Dinorah do lado de fora. Abre para mim. Minha chave não funciona. O que a minha roupa está fazendo aqui fora? Fiquei na cama em silêncio, ouvindo as batidas cada vez mais fortes. Eu havia deixado a mala bem em frente à porta, então ela já devia tê-la visto. Amor! Gritou novamente. Abre, por favor. Virei de lado e tentei fechar os olhos, mas era impossível ignorar os gritos dela. Dylan, responde. É por causa de ontem. Não exagera, foi só uma brincadeira. Quando ouvi isso, senti a raiva voltar a subir dentro de mim. Levantei-me, caminhei até a porta e abri apenas alguns centímetros. Ela estava lá, com os olhos vermelhos e o rosto transtornado. O que você está fazendo aqui, Dinorah? Falei com voz seca. Esta já não é a sua casa. Pegue suas coisas e vá embora. Ela ficou imóvel por um segundo, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Amor, disse num fio de voz. Deixe eu te explicar. Não há nada para explicar, interrompi. E não me chame mais de amor. Mas, nós vamos nos casar, retrucou, com lágrimas nos olhos. Você não pode fazer isso comigo, Dylan. Abri mais a porta para que ela pudesse ver a expressão de raiva no meu rosto. Não vai mais haver casamento. Acabou, falei com firmeza. Cancelei tudo. Vá embora daqui ou chamo a polícia.
Esta não é sua casa. Nunca foi. Ela começou a chorar ainda mais forte. Dylan, por favor, não me deixe assim. Foi só uma brincadeira, eu juro que não aconteceu nada. Já ouvi o suficiente, respondi, e fechei a porta com força. Deitei novamente na cama, tentando voltar a dormir, mas por vários minutos só ouvi seus choros e súplicas do lado de fora. Eventualmente, ela parou de bater e não ouvi mais nada. Aos poucos, adormeci novamente. Quando acordei, eram 8 da noite. A casa estava em silêncio. Não havia mensagens no meu telefone, o que significava que Dinorah provavelmente já tinha ido embora. Eu me sentia mais tranquilo, embora ainda com aquela sensação de vazio no peito. Às 9 horas, o telefone tocou. Era o pai de Dinorah. Hesitei em atender, mas no fim decidi atender. Alô, disse. Idiota! Ouvi do outro lado, em tom furioso. O que você fez com a minha filha? Você realmente a deixou na rua por causa de uma brincadeira? Respirei fundo antes de responder. Primeiro de tudo, não fale comigo nesse tom, disse com calma. Seria melhor falar assim com a sua filha e educá-la direito. Você sabe qual foi a brincadeirinha dela? Sim, a foto, respondeu ele com desprezo. E daí? Você é tão sensível. E daí se ela dançou com outro cara? Soltei uma risada irônica. Ah, entendi de onde vem a moral dela, respondi. Me diga, senhor, sua esposa já fez o mesmo com você e o senhor não teve coragem de deixá-la? Aposto que já perdoou alguma traição, não é? Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Da minha esposa você não fala, seu desgraçado. Rugiu ele. Você não sabe nada sobre nós. Você é um homenzinho por deixar uma mulher desamparada. Claro que ela não está desamparada, retruquei com frieza. É jovem. Tem mãos para trabalhar ou, no mínimo, corpo para seduzir algum idiota com o dinheiro que encontrar por aí. Ouvi a respiração dele cheia de fúria. Minha filha não é qualquer uma. Gritou. Maldito! Retiro o que disse agora mesmo. Não retiro nada, falei com calma absoluta. E pare de me fazer perder tempo. Diga a Dinorah que não me procure mais. Desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos, com o coração acelerado, mas não de tristeza, e sim de libertação. Era como se aquela conversa tivesse selado minha decisão de forma definitiva. Sentei no sofá e permaneci em silêncio por alguns minutos. Lembrei-me de tudo que havíamos vivido juntos, as risadas, as viagens, os planos para o futuro, as noites em claro falando sobre o casamento. Tudo isso agora parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Pensei na ligação da madrugada, na voz daquele homem rindo de mim, dizendo que me deixaria satisfeito. Essa foi a gota d'água. Ninguém que me respeite, que respeite a nossa relação e que realmente me ame permitiria que algo assim acontecesse, e muito menos deixaria que aquele homem ligasse no meio da madrugada para me humilhar. Por um instante senti um pouco de culpa, mas logo afastei esse pensamento. Não havia volta. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Fui até a cozinha, servi um copo de água e voltei para o quarto. Embora fosse noite, eu me sentia incrivelmente cansado, como se estivesse há dias sem dormir. Deitei na cama, fechei os olhos, e dessa vez, consegui descansar em paz. Sabia que o pior ainda viria, as ligações de amigos, as perguntas dos familiares, as críticas de quem não entenderia a situação. Mas, no fundo, eu não me importava. Eu não ia me casar com alguém que, na véspera do nosso casamento, preferia estar abraçada com outro homem e permitir que me insultassem na minha própria cara. Quando o sono começou a me vencer, senti algo que não experimentava fazia muito tempo: tranquilidade. No dia seguinte, acordei tarde, por volta das 10 da manhã. O quarto estava em silêncio, mas meu telefone não parava de tocar e vibrar. Ao checá-lo, vi dezenas de mensagens e muitas chamadas perdidas. Familiares, amigos, conhecidos, todos queriam saber o que havia acontecido.
Alguns estavam preocupados, outros irritados, outros apenas curiosos. Fui lendo as mensagens aos poucos. Muitos perguntavam: por que você cancelou tudo? O que aconteceu com o casamento? Você está bem? Entre todos, também havia mensagens das amigas de Dinorah. Em uma delas, uma escreveu: Dylan, o que aconteceu ontem foi ideia nossa, não leve tão a sério. Queríamos que Dinorah se divertisse. Não pensamos que você veria dessa forma. Foi só uma brincadeira. Outra até disse que o homem que apareceu na foto e que falou comigo ao telefone era um amigo gay de confiança de todas, que eu não precisava me preocupar, que nada tinha acontecido. Finalizou pedindo: por favor, não a deixe. Você sabe o quanto ela te ama. Não respondi de imediato. Algo dentro de mim dizia que havia algo errado. A chamada daquela madrugada ainda ecoava na minha mente. O tom do sujeito não soava como uma brincadeira inofensiva. Então decidi investigar. Entrei no Facebook e procurei pelo nome dele. Encontrei quase de imediato. O perfil estava público e a primeira coisa que vi foi uma foto dele na praia, abraçado a uma mulher, com duas crianças pequenas brincando ao lado. Continuei descendo e vi mais publicações, fotos de aniversários, de natais, mensagens da esposa dizendo o quanto o amava. Tudo indicava que era um homem casado, com família, e nada sugeria que fosse gay. Foi aí que entendi que não apenas tinham feito comigo uma brincadeira de péssimo gosto, mas agora também estavam mentindo para tentar salvar a situação. Meu sangue fervia, mas decidi que não desperdiçaria energia explicando isso para todo mundo. Respondi apenas às pessoas que realmente importavam para mim, amigos próximos e familiares que sempre me apoiaram. Contei exatamente o que aconteceu, que vi a publicação, que me ligaram, me humilharam por telefone, e que, para mim, aquilo já era mais do que suficiente para cancelar tudo. A maioria entendeu. Muitos até me disseram que eu tinha feito certo, que era melhor descobrir antes do casamento do que depois. Um dos meus amigos escreveu: Irmão, você se livrou de algo muito pior. Se essa é a ideia dela de se divertir, imagina o que poderia acontecer em alguns anos. É claro que também houve críticas. Alguns diziam que eu tinha exagerado, que deveria ter ouvido o lado dela antes de tomar uma decisão tão drástica. Eu simplesmente parei de responder. Naquela mesma semana, começaram os rumores. Dinorah passou a dizer que eu tinha enlouquecido, que cancelei o casamento em um surto. Até alguns parentes dela me ligaram para reclamar, mas poucos acreditaram. A foto que ela postou naquela noite tinha sido vista por muita gente antes de ser apagada. Várias pessoas me escreveram em particular confirmando que tinham visto e me apoiando pela decisão. Foi uma semana complicada. Não é fácil ver algo que você planejou por tanto tempo desmoronar em questão de horas. Passei anos com Dinorah, investi dinheiro, tempo e sentimentos naquela relação. Por isso, no início foi doloroso. Mas, com o passar dos dias, comecei a sentir alívio. Percebi que o que doía não era perder o casamento, mas perder a ideia de futuro que eu havia construído na minha cabeça. Refleti bastante. Pensei em todas as vezes que ignorei pequenos sinais, nas vezes que preferi ficar calado para evitar discussões. A verdade é que o que aconteceu naquela noite foi a gota d'água. Não foi só a foto nem a ligação. Foi a atitude, as risadas ao fundo, a humilhação de ouvir um desconhecido zombar de mim enquanto ela ria com as amigas, e depois, a tentativa de encobrir tudo com uma mentira. Aí entendi algo que jamais quero voltar a esquecer. O respeito não se negocia. Se eu tivesse perdoado aquilo, provavelmente em alguns meses teria que perdoar algo muito pior. E eu não estava disposto a viver uma vida em que a pessoa que eu amo me falta com o respeito e, em seguida, espera que eu simplesmente deixe passar. Com o tempo, tudo voltou ao normal. Eu foquei no trabalho, comecei a cuidar mais de mim fisicamente e retomei amizades que havia deixado de lado. Aos poucos deixei de pensar em Dinorah e passei a aproveitar a vida de novo. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu a tivesse perdoado. Talvez ainda estivéssemos juntos, talvez até tivéssemos nos casado, mas no fundo sei que a desconfiança teria permanecido ali,
e que em qualquer discussão eu lembraria daquela noite, daquela ligação e daquelas risadas. Hoje posso dizer que não me arrependo. Prefiro ter perdido dinheiro a perder minha dignidade e anos da minha vida numa relação em que não me sentia valorizado. Meses depois, uma das amigas de Dinorah me escreveu dizendo que ela ainda sentia minha falta, que não tinha superado o que aconteceu. Eu apenas respondi que lhe desejava o melhor, mas que não havia mais nada a falar. Essa foi a última vez que soube dela. Hoje, quando olho para trás, o único sentimento que tenho é alívio. Aquela experiência me ensinou que amor sem respeito não vale nada. Aprendi que quem realmente te ama não ri de você quando você está magoado, e que colocar limites não te faz mal nem exagerado, faz de você alguém que se respeita. Pode ser que eu tenha ficado sozinho, mas prefiro estar só do que com alguém que me faz sentir menos do que eu valho. Se essa história te prendeu, clica no botão curtir e dá aquele hype no vídeo. Assim você ajuda o canal a alcançar muito mais gente. Comentário Reddit. Ah, claro. Foi só uma brincadeira. Porque toda noiva apaixonada deixa outro cara ligar para o noivo às 3 da manhã e ainda rir da cara dele. Você não perdeu um casamento, se livrou de um circo.